Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ciclo 2, a matéria é Ética Cristã. E hoje nós vamos falar da eutanásia, ou seja, na lição 5, o término da pessoa humana segundo a Bíblia. Os dicionários definem a morte como a cessação definitiva da vida, o fim da existência humana. Porém, não cabe uma definição tão simplista assim como essa dos dicionários. No campo da ética, somos constrangidos a lidar com uma questão integrante e perturbadora. Será que a pessoa encerra-se tão logo seus sinais vitais já não sejam percebidos? A questão é complexa. O dilema éticos daí decorrentes obriga-nos a constatar a falência encefálica de um enfermo antes mesmo da falência cardíaca. É isso, e isso nem sempre é fácil, pois é possível que num corpo que mecanicamente vive, já não exista a pessoa que o possua. Vamos então ao esboço dessa lição, e no texto 1 nós vamos abordar a santidade da vida versus a qualidade da vida. No texto 2, falaremos do término da pessoa humana. Texto 3, declararemos os direitos do enfermo que está terminal. Texto 4, a Bíblia e a eutanásia. E texto 5, nosso compromisso com a vida. Vamos então ao texto 1, a santidade da vida versus qualidade de vida. Andar, tomar banho, alimentar-se sem a ajuda de outra pessoa só valoriza essas pequeninas coisas que de quem já esteve preso no leito ou numa UTI sabe o que é isso. E por muitas vezes experiência própria, podemos dizer que isso não é nada agradável. Ao transplantar o fígado, o autor aqui desse livro diz que permaneceu 11 dias na unidade de tratamento intensivo do Hospital Geral de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Ali, ele teve com monitores, aparelhos e laudos e não tinha condição sequer de levar um copo de água à boca. Dependia das enfermeiras para que a sede lhe fosse mitigada. No 12º dia de internação, ele foi transferido para a enfermaria. Ali, a espera não foi longa. A alta veio depois de 4 dias. Já em casa, o autor desse livro voltou às coisas simples e belas da vida, tais como caminhar, sentar-se à mesa, ir ao banheiro sozinho. Hoje, ele agradece a Deus todas as vezes que se lembra daquele curto e intenso período de aprendizado. Ao todo, o autor ficou 16 dias hospitalizado. Há pessoas, entretanto, que permanecem internadas por meses e meses, e outras chegando até a anos, restringindo assim, ora uma vez na cama, ora na cadeira de rodas, e tais condições, como chamar isso de vida, ou seja, qualidade de vida? Talvez Clint Eastwood, o autor, jamais aceitasse uma vida nessas condições. Pelo menos foi o que concluiu ao fazer um filme que ele dirigiu e protagonizou em 2004, que chamava A Menina de Ouro. O autor americano vive o treinador Frank Dunn, que depois de muita relutância aceita ensinar os segredos do boxe à jovem Maggie Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank. Depois de muito exercício e disciplina, Maggie revela-se uma lutadora excepcional. Em sua carreira, porém, não faria um longo percurso. Num combate decisivo, depois de algumas vitórias
espetaculares, acidenta-se gravemente. Já no hospital, depois de longas e dolorosas terapias, e sabendo que tetraplégica estaria aprisionada em uma cama, Meg pede a Frank que a ajude a morrer. Embora relutando a princípio, ele decide atender o rogo de sua amiga. Aproveitando-se de uma falha na segurança do hospital, aplica-lhe uma dose letal de adrenalina. Para Meg, a qualidade de sua existência estava acima da santidade da vida, com que Deus agraciara. Aos que não seguem os ensinos de Cristo, a vida sem qualidade não é vida. É uma existência pobre e sem sentido. Por isso, em casos extremos, propõe-se a eutanásia como a solução suprema e última de uma vida que, embora despida de qualidade, ainda se veste da santidade do seu autor e conservador. Falemos da santidade da vida. A história de Meg não é uma mera ficção, é uma realidade experimentada por aqueles que se veem privados de suas funções psicomotoras. Há pessoas, porém, que não se deixam paralisar ante os desafios que as aguardam no leito hospitalar. Muitas vezes, algumas acabam numa cadeira de rodas. Para elas, a vida é santa, mesmo sem as qualidades que nos asseguram viver plenamente autônomo. Joni Eareckson Tada é um belo exemplo de fé e superação. O seu testemunho vem atraindo milhares de pessoas a Cristo. Nascido em 1949, Johnny era um adolescente cheio de vigor, fazia longas caminhadas, jogava tênis e adorava andar a cavalo. Em 30 de julho de 1967, resolveu desafiar os próprios limites, ignorando os perigos que se escondiam na histórica Baía de Chesapeake, mergulhou em suas águas. O local, porém, não tinha profundidade suficiente para garantir-lhe um mergulho seguro, e como resultado de sua imprudência, fraturou a coluna cervical entre a quarta e quinta vértebra. No início de sua reabilitação, Johnny foi tomado por uma profunda depressão. Chegou até a pensar em suicidar-se. Nesses momentos, questionava a bondade divina. Por que um Deus tão bom permite que coisas tão ruins aconteçam? A partir de um encontro, então, mais íntimo com Cristo, todavia, ele começou a superar aquilo que parecia insuperável. Foi exatamente aí que sua carreira como artista plástico, com um pincel entre os dentes, passou a pintar centenas de telas, expressando o seu encontro com Deus. Ela mesma surpreendeu-se com a própria superação. Nunca imaginei que tudo pudesse pintar segurando um pincel com a sua boca e pensar que as pessoas sempre cumprem minhas obras. Isto é incrível. Sua experiência é relatada no livro The Unforgettable Story of the Young Woman, Struggle Against Quadriplegia e Depression. A obra, que foi lançada em 1976, tornou-se rapidamente um querido best-seller. Ao todo, Johnny escreveu mais de 40 livros e gravou muitos discos. Hoje é uma das mais requisitadas oradoras cristãs dos Estados Unidos. Recentemente, também descobriu que tinha um câncer de mama e, apesar do diagnóstico nada favorável, afirmou confiantemente no amor divino. Asseguro que sou um vaso genuíno para receber o que Deus me tem reservado, mesmo que isso venha de sua mão esquerda. Santidade ou qualidade de vida. Temos aqui duas histórias bastante emblemáticas. A primeira sublima a qualidade de vida em detrimento de sua santidade. Suponha que a nossa travessia por esse mundo
limita-se aos prazeres e bens que dela podemos usufruir. A senhorita Meg, então, Fitzgerald, que optou pela eutanásia, não conseguiu enxergar nenhum horizonte além do leito na qual se achava aprisionada. Já a história de Joni Eareckson, toda superou a ficção. Depois de seu encontro com o Senhor Jesus, veio a descobrir que, menos despojada de certas qualidades da vida humana, jamais perdera a santidade que lhe vem do Criador. E assim passou a experimentar as insondáveis riquezas de uma vida que parecia pobre e miserável. Desde o seu acidente, quase meio século se passou. A santidade da sua vida emprestou qualidade e muitas vidas desqualificadas pelo pecado. Meg pediu a morte, porque não podia mais lutar. Joni, entretanto, resolveu lutar quando se via privada de sua autonomia. Embora privada da qualidade de vida que antes desfrutava, podia ser uma menina de ouro, pois sua vida continuava santa aos olhos de Deus. Vamos aos exercícios desse texto 1. Marque-se para certo e para errado. 5.1. As pessoas que permanecem internadas por meses e anos, restringindo-se ora a uma cama, ora a uma cadeira de rodas, são merecedoras da eutanásia. Errado. Nós não concordamos com a eutanásia. Errado. Os que não seguem os ensinos de Cristo consideram que a vida sem qualidade não é vida, mas uma existência pobre e sem sentido. Por isso, propõem a eutanásia como solução suprema e última. Sim, os que não têm Cristo seguem isso. 5.2, certo. Vamos a 5.3, despojada de certas qualidades, a vida humana perde a santidade que lhe vem do Criador. Errado. 5.4, embora despida de qualidade, a vida ainda se veste de santidade do seu autor e conservador. Certo. 5.5, apesar de tetraplégica irreversível do diagnóstico de câncer de mama, afirmou confiantemente no amor divino. Asseguro que sou um vaso genuíno para receber o que Deus me tem reservado, mesmo que isso me venha da sua mão esquerda. Aqui a resposta é Joni Eareckson Tada. Foi quem disse isso. Letra B. Vamos ao texto 2, o término da pessoa humana. Já vimos que a vida humana é sagrada aos olhos de Deus, desde a concepção até a sua morte natural. Acontece que hoje nem sempre a morte de uma pessoa ocorre naturalmente. Nas modernas unidades de tratamento intensivo, é possível manter os sinais vitais de um corpo por dias, semanas e até mesmo meses. Em tais condições, a pergunta é inevitável: quando exatamente se devem desligar os aparelhos? Como as perguntas nunca vêm desacompanhadas, o problema adquire contornos metafísicos e teológicos e éticos também. Antes de nos aprofundarmos no assunto, vejamos o que é a morte, além daquele significado simplista dos dicionários. Falaremos agora da morte cardíaca. A morte cardíaca é a mais simples de ser constatada. Basta ao médico auscultar o coração para saber se o corpo e a vida ainda pulsam. Um exemplo desse tipo de óbito é encontrado na história de Nabal, um homem opulento e maligno, que por volta do ano 1000 a.C. vivia numa das regiões mais ricas de Israel. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se lhe amorteceu nele o coração, e ficou-lhe como de pedra. 1 Samuel 25:37. O falecimento não demorou a ser atestado pelos que se achavam à mesa. Ao que se sabe, nenhum dos comensais era médico. Se o fim de uma pessoa fosse determinado apenas pela morte cardíaca, esse capítulo nem seria necessário.
Deixaríamos todas as questões éticas por conta do estetoscópio. O problema, todavia, é muito mais angustiante e doloroso. Falemos agora de outro tipo de morte, a morte cerebral. Genival Veloso de França, especialista em medicina legal, explica por que hoje é tão angustiante atestar um óbito. É difícil precisar o exato momento da morte, porque ela não é um fato instantâneo, e sim uma sequência de fenômenos gradativamente processado nos vários órgãos e sistemas de manutenção da vida. Hoje, com os novos meios semiológicos e instrumentais disponíveis, pode-se determinar mais precocemente a morte de alguém. Continua ainda o professor Veloso. Assim, passados instantes de dúvida e expectativa, cobra-se maior reflexão sobre um novo conceito de morte, quando as cirurgias de transplantes tornam-se uma realidade técnica e quando as condições atuais permitem prolongar por muito tempo uma vida através de meios artificiais. Por outro lado, não é justo que se tenha dois conceitos de morte, um de caráter utilitarista e pragmático para satisfazer os interesses da transplantação, outro de caráter protocolar para proveito de ordem estatísticas e sanitária. É necessário, pois, que tenha qualquer interesse um só conceito de morte, de tal forma que as coisas sejam colocadas em seus justos limites, em benefício da sociedade e no respeito incondicional da dignidade humana. Quando, todavia, a morte cerebral se dá, o Dr. Genival aconselha: recomendamos a escolha da expressão morte encefálica e não morte cerebral, porque, entre outros motivos, determina a lei número 9.437/97, que trata dos transplantes de órgãos e tecidos, e a resolução CFM número 1480, que se reporta os parâmetros clínicos subsidiários para comprovação da morte. Ele explica o porquê da escolha. Daquela forma, só há morte quando existe lesão irreversível de todo o encéfalo. Isso, além de ser tecnicamente mais fácil e seguro de se afirmar, não nos levaria a interferir contra um comatoso que mantém suas funções vitais sem assistência de um respirador ou de outras medidas de reanimação circulatória. O médico, que importa com a santidade da vida, busca constatar o óbito de maneira segura e indubitável. Ele não se limita à verificação apenas da morte cortical, que quer ter a certeza que o encéfalo cessou de executar as suas funções. Morte, então, encefálica, descrita pela primeira vez em 1959 pelos neurologistas franceses Molaret e Gallon, ela é caracterizada pela falência irreversível dos hemisférios e dos troncos cerebrais. Eles chegaram a essa conclusão após realizarem um estudo em 23 pacientes que se encontravam em estado de coma, que apresentava as seguintes características: inconsciência, perda dos reflexos do tronco cerebral e incapacidade respiratória. Nesses pacientes, constataram ainda a ausência das ondas cerebrais, e o resultado das pesquisas de Molaret e Gallon foram reavaliadas pela Universidade de Harvard em 1968 e pelo Medical Royal College em 1976. Tanto a instituição americana quanto a instituição inglesa chegaram por bem conceituar a morte encefálica como a perda completa e irreversível das funções do tronco cerebral. A Academia Americana de Neurologia, por seu turno, decidiu, em 1995,
revisar os critérios da morte encefálica, fazendo a seguinte recomendação: a declaração de morte cerebral requer não apenas uma série de testes neurológicos cuidadosos, mas também o esclarecimento das causas do coma e a certeza da sua irreversibilidade. A resolução de qualquer dúvida em relação a sinais neurológicos clínicos, o reconhecimento de possíveis fatores conflitantes e a interpretação dos achados de neuroimagem e a realização dos exames dos laboratórios necessários. Tendo em vista as implicações da morte encefálica, é necessário que se observe o protocolo descrito no quadro acima. Em primeiro lugar, são recomendadas 2 avaliações clínicas, observando o intervalo de 6 horas entre ambas. A fim de aumentar a margem de segurança, cada avaliação é procedida por um exame clínico que seguirá 7 critérios. Primeiro, como o aperceptivo, constatar se o paciente tem percepção do mundo exterior. Segundo, o reflexo fotomotor, verificar a reação das pupilas. Terceiro, o reflexo córneo-palpebral, presenciar a reação das pálpebras. Quarto, o reflexo oculocefálico, ver se os olhos do paciente acompanham o movimento de sua cabeça. Quinto, prova calórica, certificar-se que a água fria injetada no ouvido do paciente sai morna. Sexto, reflexo da tosse, confirmar se o paciente responde ao estímulo da mucosa bucal. E sétimo, apneia, evidenciar no desligamento da ventilação mecânica por 10 minutos se o paciente emite alguma reação. Finalmente, realiza-se mais um encefalograma com o objetivo de se atestar todas as dúvidas concernentes à morte do encéfalo. O médico que teme a Deus sabe que tanto é sagrado a vida do paciente em coma irreversível, como a do enfermo incurável, cuja unidade, esperança é o transplante de um órgão. Por isso, é provado todas as vezes que entra e sai de uma UTI. Se hoje posso escrever essas linhas, é porque um médico, em 24 de maio de 2009, teve também a vida do autor por sagrada. Sei, entretanto, que não teve por profana a vida da pessoa cuja falência cerebral teve de atestar e preencher o protocolo de sua morte encefálica. Vamos à morte segundo a Bíblia. Deus criou o ser humano para ser imortalizável, ou seja, para que o ser humano pudesse viver a vida eterna. Isso significa que se os pais da raça humana não tivessem pecado nenhum, de nós haveria de experimentar a morte. Eles ainda estariam conosco. E hoje, ao invés de acenderem velas por ocasião do dia de finados, assoprar-se-iam milhares de velinhas por ocasião do aniversário de Adão e Eva. Mas, pecando eles, todos fomos feitos pecadores, Romanos 3:23, e nessa condição sujeitamo-nos à morte, conforme advertia-nos o Criador. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. A sentença cumpriu-se. Quando o homem, induzido pela mulher, comeu do fruto proibido, naquele instante Adão perde a imortalidade física, tornando-se tão mortal quanto os animais que o rodeavam. As palavras do Senhor foram bastante claras. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó,
e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. A partir daí, o ser humano começa a decair física e psicologicamente. Embora Adão e os seus descendentes imediatos hajam desfrutado de uma longevidade singular, nenhum deles, exceto Enoque, escapou à morte. Matusalém logrou viver quase 1000 anos, mas a sua biografia encerra-se como a dos demais homens. Viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, verso 25 a 27. Antes do dilúvio, a humanidade desfrutava de um ambiente favorável a uma longa vida e saudável. A ecologia era perfeita. As doenças não eram tão graves. Os ferimentos curavam-se rapidamente e a dieta era ideal e farta. Legumes, verduras e frutas. Enfim, a natureza oferecia uma medicina eficiente e o corpo ainda podia autocurar-se. Mas vindo o grande cataclismo, o dilúvio, tudo mudou. Se o primeiro homem mencionado no Gênesis alcançou a idade de 930 anos, o último viveu apenas 110. Gênesis 5:5 e Gênesis 50, verso 26. José, que viveu 110. O Gênesis mostra quão devastadora é a ação do pecado. Em seu capítulo inicial, o autor sagrado narra a criação dos céus e da terra, mas no último redige uma nota de condolências. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50, verso 26. Porque um livro cujo objetivo é falar da vida precisa terminar com a menção da morte? De acordo com a Bíblia, a morte é a separação entre a alma e o corpo. O falecimento de Raquel, esposa de Jacó, ilustra muito bem a experiência terminal do ser humano. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis capítulo 35, versos 16 e 19. Por conseguinte, a pessoa de Raquel, na dimensão terrena, terminou quando a alma separou-se do corpo. Sem a alma, o nosso corpo nada é. Não tem movimento, nem expressão. Hoje, porém, as novas tecnologias são capazes de prolongar os batimentos cardíacos, mesmo, às vezes, em um corpo sem alma. Mas como saber o instante preciso em que a alma deixa o corpo? Ainda não foi criado um protocolo capaz de constatar o momento exato do desenlace entre os componentes material e espiritual do ser humano. Todavia, o enfermo terminal não deve ser leviano, descartado, nem o crônico pode ser ignorado. Mesmo inteirinho, o médico é constrangido a tomar decisões num terreno em que a fronteira entre a vida e a morte é imperceptível. Por isso, oro para que os profissionais de saúde não desperdicem vida alguma. Oro também para que muitas vidas sejam salvas através do transplante de órgãos, porque isso também é praticar o amor cristão. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. Na definição simplista dos dicionários, morte é a cessação
cessação definitiva da vida. 5.6, certo, essa é a definição dos dicionários. 5.7, a morte cardíaca é a mais simples de ser constatada e um exemplo desse tipo de óbito é encontrado na Bíblia na história de Nabal, 1 Samuel 25:37, certo. 5.8, nas palavras do especialista em medicina legal, Genival Veloso de França, é difícil precisar o exato momento da morte, porque ela não é um fato instantâneo, e sim uma sequência de fenômenos gradativamente processada nos vários órgãos e sistema de manutenção da vida. Certo? 5.9. O médico que se importa com a santidade da vida busca constatar o óbito de maneira segura e indubitável. Certo também. 5.10. A fim de se constatar seguramente o óbito, há de que se verificar não apenas a morte cortical, mas se o encéfalo cessou de executar as suas funções, certo? A inatividade 5.11, a inatividade do córtex, justifica a decretação do óbito, embora sua incapacitação possa ser temporária, certo? Descrita pela primeira vez em 1959 pelos neurologistas franceses Mollaret e Goulon, a morte encefálica é caracterizada pela falência irreversível dos hemisférios e do tronco cerebrais, certo? 5.13. O médico que teme a Deus sabe que tanto é sagrada a vida do paciente em coma irreversível, como a do enfermo incurável, cuja única esperança é o transplante de um órgão, certo? 5.14. De acordo com a Bíblia, a morte é a separação entre a alma e o corpo. O falecimento de Raquel, descrito em Gênesis 35, versos 16 a 19, ilustra muito bem a experiência terminal do ser humano, certo? 5.15. Como ainda não foi criado um protocolo capaz de constatar o momento exato de separação entre os componentes material e espiritual do ser humano, não há razão em se ocupar tanto de um enfermo terminal ou crônico. Errado. Vamos ao texto de número 3. Falemos agora os direitos do enfermo terminal. Quem é o enfermo terminal? Antes de tudo, é uma pessoa e, como tal, desfruta de alguns direitos inalienáveis. Se a sua vida foi tida por sagrada no momento da concepção, não poderá ser considerada profana em seu derradeiro instante. Por isso, ele será prezado desde o primeiro diagnóstico, revelando até mesmo a doença incurável, até o último prognóstico, indicando-lhe a morte iminente. Em nenhum momento haveremos de coisificá-lo. Apesar da perda contínua de sua autonomia, não permitiremos que venha a perder a sua condição humana, pois é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Alguns doentes incuráveis, temendo por seus direitos, apressam-se em fazer um testamento vital, no documento que deve ser redigido enquanto se desfruta de juízo pleno e suficiente razão. Dispõe a pessoa como deseja ser tratado em sua terminalidade. Suas disposições, contudo, não podem contrariar as leis, nem devem obrigar os médicos a adotar condutas antiéticas. Que as suas cláusulas considerem devidamente as reivindicações divinas quanto à santidade da vida. Mesmo que não haja um testamento vital, tratemos com seriedade os direitos de um enfermo, cuja morte é mais do que certa. O direito à morte natural. Sim, o enfermo terminal tem o direito à morte natural. Ali no leito de provações, ele precisa saber que não ansiamos para apressar-lhe o fim,
Se não pudermos alongar-lhe a vida, não também a encurtemos. Antes faremos o que for ou não for possível para que lhe seja sagrado até o derradeiro instante. Que ele saiba também o quanto deseja desfrutar a companhia e expressar afeição e carinho por aqueles que vão ficar ao pé dele nos últimos instantes, amando, velando-lhe no momento em que seu espírito for recolhido pelo Criador. Nossos direitos não se limitam à vida, inclui também a morte natural e digna. Somos imagem e semelhança de Deus, do início ao fim de nossa jornada terrena. Logo, não podemos roubar ao homem nem o direito à vida, nem o direito à morte natural, pois ambas pertencem exclusivamente ao Criador. Direito a informações reais. O enfermo, cuja terminalidade já foi prognosticada, deve ser informado quanto às suas reais condições. Ele tem o direito tanto aos diagnósticos de sua doença, quanto aos prognósticos gerados por seus exames. Infelizmente, familiares e amigos, buscando proteger, encobre-lhe a verdade acerca do seu real estado. Dizem, por exemplo, que ele viverá ainda 30 anos, mas às vezes já não tem nem sequer 30 dias de vida, ou um mês de vida. Como agir nessas condições? Falar-lhe a verdade é uma das maneiras mais belas de expressar-lhe o nosso amor. Já ciente de suas reais condições, tomara ele a providências cabíveis a fim de que sua morte não acarrete dificuldade aos entes queridos. Se é chefe de família, instruirá a esposa e os filhos quanto aos negócios pendentes. Dessa forma, enfrentará com mais tranquilidade os seus últimos dias, sabendo que o lar não ficará desorientado após sua partida. Certa vez, Deus incumbiu Isaías de levar uma notícia nada agradável ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38, verso 1. Informa o autor sagrado que a enfermidade do rei de Judá era incurável. Sua morte era mais do que certa. Não havendo tempo a perder e sendo muitas pendências, o profeta foi direto ao assunto. Ao ouvir as novas, o monarca derrama sua alma perante o Senhor. Como poderia ele, no auge da existência, ser tirado da terra dos viventes? Não era ele um homem bom? Não era ele notória a sua justiça? Ante tais súplicas, Deus se deixou enternecer, restaurando a saúde e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Suponhamos que Isaías, na ânsia por resguardar o rei, lhe houvesse encoberto a verdade. Nesse caso, Ezequias nem motivação teria de buscar ao Senhor. Na ignorância, haveria de morrer, acarretando graves problemas à sua família e ao reino. Por mais estresse que nos cause transmitir semelhantes notícias, não podemos ignorá-las. Se a entregarmos com amor, sabedoria e prudência, levaremos o enfermo a tomar as medidas necessárias, a fim de que seus últimos momentos sejam emocionalmente suportáveis. Ele então poderá descansar em paz, sabendo que todas as questões já estão dirimidas ou resolvidas. Entretanto, como proceder se o enfermo já perdeu o discernimento? Informemos apenas o essencial, os cuidados médicos. Se por um lado não podemos dizer a verdade, por outro lado não devemos contar mentiras, mas tão logo recobre a razão, que seja colocado a par de suas reais condições. Tratando-se de uma criança, dispensemo-lhes todo o amor e desvelo, levando em conta a sua idade e também a sua estrutura psicológica.
Nossa presença e constância seriam mais úteis do que qualquer palavra. Direito à assistência espiritual. Estando o doente terminal quanto à sua situação, passará agora a receber uma assistência espiritual mais específica. Se tiver internado, que o capelão lhe tenha irrestrito acesso. A partir daí, seus momentos finais serão de redobrada esperança na vida eterna, e não de pavor ante o desconhecido. O ideal é que ele esteja em casa, ao lado de seus familiares, amigos e irmãos na fé. Assim poderá enfrentar com mais otimismo os últimos dias. O doente terminal não ficará desamparado em instante algum. Ele saberá que, além dos anjos de Deus, está rodeado de seus entes queridos. É triste imaginá-lo exalar o fôlego derradeiro entre monitores e prontuários. Que as últimas feições a serem vistas por ele sejam a dos seus familiares. Direito a um tratamento médico adequado. Diagnosticada a terminalidade de um enfermo, deve-se evitar procedimentos dolorosos e desconfortáveis. Optar-se, a partir daí, por tratamentos paliativos. Acho um despropósito submeter um canceroso cuja metástase já foi detectada a uma cirurgia exploratória, pois, além de não lhe curar a doença, agravar-lhe-á desnecessariamente o quadro clínico. Nesse momento, ponhamos de lado os tratamentos desproporcionais e extraordinários e adotemos os cuidados que lhe concede alívio e conforto. Sim, alívio e conforto. É o que desmanda o enfermo terminal. Mantenhamos limpo e hidratado. Seguido as recomendações médicas, aliviemos as dores. Tais cuidados dignificam o ser humano em seus instantes finais nesse mundo. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 5.16. O enfermo terminal é, antes de tudo, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, certo? 5.17. Não podemos roubar ao homem nem o direito à vida, nem o direito à morte natural, pois ambas pertencem exclusivamente ao Criador, certo? 5.18. O enfermo cuja terminalidade foi prognosticada não pode ser informado de suas condições para que não sofra. Errado. Deve ser informado, sim. Assinale com X a alternativa correta. Isaías 38.1 relata a história de um profeta notificando um rei de sua morte certa. São eles, aqui, letra C, Isaías, o profeta, e Ezequias, o rei. Letra C. 5.20 são direitos do enfermo terminal. Letra A, informações reais. Letra B, assistência espiritual. Letra C, tratamento médico adequado e morte natural. Todas estão corretas. Todas estão corretas nas 5.20. Vamos agora ao texto 4. Falaremos agora da Bíblia e a eutanásia. Alguns eventos bíblicos são evocados para justificar a eutanásia. Mas a verdade é que essas ocorrências passaram à história sagrada como atos reprováveis. O que podemos concluir? Antes de tudo, frisamos que a Bíblia não é indiferente aos enfermos terminais. Há um texto, inclusive, que contempla especificamente os que se acham nas ânsias da morte. E a esses o sábio recomenda que se ministre cuidados apropriados. Vejamos o suicídio de Abimeleque. A história de Abimeleque, que viveu nos inícios do século 13 a.C., ilustra muito bem a natureza ilusória, egoísta e perversa do suicídio. Filho bastardo de Gideão, insurge logo após a morte do pai. Já em Ofra, com a ajuda de uns homens levianos e maus,
mata traiçoeiramente os seus irmãos. Juízes 9, verso 5. O único a escapar foi Jotão, que, para denunciar o cruel assassino, profere um lindíssimo apólogo. Em seguida, Abimeleque sai a arrebanhar os israelitas, a fim de fazer-se rei daquelas terras. Não demorou muito e agora erguia como um dos maiores vilões das crônicas hebreias no tempo dos juízes. Apesar de alguns sucessos iniciais, seus empreendimentos começam a malograr. Pouco a pouco, vai perdendo o apoio do povo, que, alertado pela fábula de Jotão, revolta-se e expõe-lhe a tirania. Assim, vê-se obrigado a travar algumas batalhas desgastantes e renhidas que, dia a dia, vão o desprotegendo. Ao sitiar a cidade de Tebes, que ficava na região de Manassés, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Juízes 9:53. Gravemente ferido, mas ainda orgulhoso e soberbo, ordena ao seu escudeiro que desembainhe a sua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. O seu companheiro de guerra não lhe quis questionar a ordem, nem levanta questão ética alguma. Antes o moço o atravessou e ele morreu. Juízes 9:54. Com a sua morte, a nação de Israel é novamente pacificada. Na conclusão da história, somos obrigados a perguntar por que Abimeleque requereu a eutanásia. O motivo ele mesmo declara, para que não se diga uma mulher o matou. Ele não procurou fugir à dor, mas escapar à vergonha. Não matara ele tantos homens? Por que morrer agora pelas mãos de uma mulher? Portanto, a morte ser-lhe-ia boa e até suave, não porque o livraria da dor, mas porque o libertaria da ignomia. Parte dos que defendem a eutanásia não temem propriamente os desconfortos e as aflições de uma morte lenta e escrutante. O que mais assusta é depender do que até então deles dependiam. Outro, de fato, dos que advogam a eutanásia, por não suportar a dor e o desconforto. Todavia, não podemos imaginar a eutanásia como a única solução para o enfermo terminal. Ela, de fato, alivia a dor do corpo, mas não a da alma. No juízo final, o Criador nos arguirá quanto ao uso que fizemos da vida, que por ele graciosamente foi-nos confiada. Os que forem condenados serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão eternamente, e lá não poderão recorrer à eutanásia. As penalidades não terão fim. A ingestão de bebidas fortes. O sábio recomenda aos moribundos a ingestão de certas substâncias para amainhar-lhes a dor e desconforto. Dai bebida forte aos que perecem. Provérbios 31, verso 6. O vocábulo hebraico shekar descreve um licor intoxicante, cuja finalidade era atenuar as crises de um doente terminal. Tais beberagens era administrada também aos sentenciados à morte. Isso, porém, nada tinha a ver com a eutanásia. A finalidade de tais estupefacientes era abrandar o sofrimento e não abreviar a vida. Igualmente, não podemos associar a bebida forte, mencionada em Provérbios, à cicuta oferecida a Sócrates. A cicuta era venenoso e aquela era um paliativo. Em sua crucificação, Jesus recebeu dos soldados romanos vinho com fel, a fim de que lhe fossem mitigadas as agonias, mas ele, provando, não quis beber. Mateus 27, 34. Ele optou por experimentar o Calvário em toda a sua crueza. Se tivesse ingerido a bebida, seus adversários haviam de alegar
que teria sido suas últimas palavras fruto da embriaguez, e que a sua morte fora apenas um desmaio. Naqueles instantes, a sobriedade lhe era imperiosa para que o seu reino estivesse hoje entre nós. Falemos da atitude de Cristo, não denota que se deve, por exemplo, recusar morfina ao canceroso. Se não pudermos curar-lhe a enfermidade, tudo que podemos fazer, segundo recomendações médicas, é que seus últimos momentos desfrute de algum conforto. O enfermo terminal tem o direito, sim, à medicina paliativa. Se for bem assistido, os familiares e amigos sentiriam até mais reconfortados ao instante de sua partida. Vamos aos exercícios do texto 4. Relacione a coluna A de acordo com a B. Soberbo e egoísta, requereu a eutanásia ao ver-se gravemente ferido. Letra B, Abimeleque. 5:22. Paciente e dependente de Deus no sofrimento, escolheu a eupatia. Eupatia foi aqui Jó. Letra E, Jó. Resignação diante do sofrimento. Aqui, eupatia. Letra D. Embora viva no tempo, tem eternidade no coração. Letra A, o ser humano. E não é indiferente aos enfermos terminais, recomenda a administração de cuidados apropriados. Letra C, a Bíblia. A Bíblia. Vamos agora ao último texto dessa lição, número 5, nosso compromisso com a vida. Tendo por fundamento a Bíblia Sagrada, essas são as conclusões que chegamos após analisar as implicações teológicas, filosóficas, sociais, científicas e éticas da eutanásia. A conclusão é: eutanásia é crime. Apesar de sua roupagem humanitária, a eutanásia constitui-se num gravíssimo pecado contra Deus. O mandamento divino não foi nem será alterado. Não matarás. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Corrija aí no seu livro, que de Gênesis, na verdade, é Êxodo 20, 13. A sexta ordenança continua tão atual quanto hoje, quando no dia em que foi promulgada, há mais de 3 milênios no Sinai, os que descumprirem serão chamados a prestar contas diante do autor e conservador da vida. Só ele dá e só ele pode tirar a vida. Ainda que a eutanásia venha a ser legalizada em nosso país, jamais deixará de ser um ato imoral e condenável. As leis divinas estão acima das legislações e conveniências humanas. O direito à morte natural, portanto, deve assegurar não somente ao enfermo terminal, mas a todas as pessoas o direito à morte natural. Abreviar artificialmente a vida desagrada a Deus e empobrece espiritual, moral e emocionalmente seus familiares, pois esses, ao optarem pela eutanásia, terão de planejar o assassinato de alguém que deveria ser amado de maneira incondicional. O enfermo terminal não deve ser visto como estorvo, tem de ser olhado com amor, carinho e afeição. Se não o tratamos bem hoje, colheremos amanhã remorso e tristeza em seus últimos momentos. Ele tem de saber que é amado e que a sua presença nos enche de alegria. O direito à medicina paliativa. Se a medicina curativa é ineficiente para assistir o enfermo terminal, havemos de recorrer à paliativa. Ela começa a ser desenvolvida na Inglaterra e não demorou também a ser empregada nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. No Brasil, teve início em 1983, com a doutora Miriam Martelletti, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Essas são os principais objetivos da medicina paliativa. A. Oferecer ao enfermo terminal
todo o conforto possível, a fim de que seus últimos dias sejam vividos de maneira digna e suportável. B. Mantê-lo sempre que possível consciente, para que possa usufruir da companhia de seus familiares e amigos. C. Fazer com que ele permaneça em casa ou num lugar que o lembre, e aí não fique ao abandono, mas que seja sempre em companhia de quem ama e dos que o querem. D. Controlar a dor, assegurando alívio físico e conforto psicológico. A medicina paliativa é destinada hoje basicamente aos cancerosos. No entanto, há outros enfermos que também requerem os recursos desse ramo tão humano e benfazejo da moderna tecnologia hospitalar. Por que não entender tais cuidados aos idosos, que já privados de suas capacidades físicas e mentais, depende do nosso amor? Elas seriam retiradas dos asilos e já na casa de seus filhos ou netos aguardariam com mais dignidade seus instantes finais. A morte encefálica tem de ser devidamente comprovada. O enfermo terminal, cuja vida depende de suportes artificiais, só deve ser removido de tais meios quando sua morte encefálica for rigorosamente comprovada. Caso contrário, será mantido nessas condições até que todas as possibilidades sejam descartadas. Não importa se a sua internação causará despesas ao Estado ou aos planos de saúde. É uma pessoa que ali está e, como tal, deve ser respeitada. Não permitiremos que a demanda por órgãos abrevie-lhe a existência. Sei que há muitas vidas dependendo de rins, fígado, pulmões, pâncreas. Todavia, não desperdicemos uma vida para beneficiar outra, pois o objetivo é salvar todas as vidas. Portanto, que o protocolo da morte encefálica seja meticulosamente observado. Assistir espiritualmente aos enfermos. A capelania hospitalar é imprescindível. Igreja de Deus, assistamos espiritual, emocionalmente e socialmente os enfermos terminais. Esteja ela no hospital ou em casa, não o deixemos sozinho. E sempre observando as recomendações médicas, ministrar-lhe os meios da graça, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão dos santos. Ele também faz parte do corpo de Cristo. Agindo assim, cumpriremos a lei do amor. Não foi o que nos ensinou o Senhor Jesus? Observemos as palavras. Porque tive fome e me desse comer. Tive sede e me desse beber. Era forasteiro e me hospedasse. Estava nu e me vestisses. Enfermo e me visitasses. Preso e fosse ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei lhes responderá e dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Mateus 25, 35 a 40. Foi na fase terminal de sua existência que o malfeitor ou ladrão na cruz encontrou a salvação em Cristo. Lucas 23, 43. Bastou um instante no tempo para que ganhasse a eternidade. Combater a falácia da eutanásia e a cultura da morte. Mostremos, pois, que Deus tem um firme compromisso com a pessoa humana, desde a concepção até a morte natural. Nesses tempos difíceis e trabalhosos, que jamais nos refugiemos no politicamente correto. Antes, explicitemos a nossa posição como sal da terra e luz do mundo. Todos haverão de saber que somos contra o aborto e a eutanásia, pois a vida
é sagrada aos olhos de Deus. Se a Bíblia tem algum momento fala de uma morte boa e desejável, certamente não é a eutanásia. A única morte desejável e boa para encontrarmos na palavra de Deus é morrer na esperança cristã, conforme reaça o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Vamos aos exercícios do texto 5. Assinale com X a alternativa correta. Apesar de sua roupagem humanitária, a eutanásia constitui-se num, letra B, gravíssimo pecado contra Deus. 5:27. Abreviar artificialmente a vida de um enfermo. Todas estão corretas. Desagrada a Deus, empobrece espiritual e moralmente, emocionalmente seus familiares e é um assassinato planejado. Todas estão corretas. 5:28. Ao enfermo terminal deve proporcionar todo o conforto possível, a companhia dos familiares, alívio físico, conforto psicológico, todas estão corretas. Então, 5:27, 5:28, todas corretas. Marque-se para certo e para errado. O enfermo terminal, cuja vida depende de suportes artificiais, só deve ser removido de tais meios quando sua morte cefálica for rigorosamente comprovada. Certo. 5:30, a Igreja de Deus não tem de se preocupar com a assistência espiritual, emocional, social dos enfermos terminais. Isso é obrigação das famílias e dos hospitais. Errado. A Igreja deve sim olhar pelos aqueles que estão terminais. 5:31. Leitura da Bíblia, oração e comunhão dos santos são meios da graça que deve ser ministrada aos doentes terminais. Certo. 5:32. O ladrão que na cruz encontrou a salvação em Cristo, na fase terminal de sua existência, mostra que a capelania hospitalar é desnecessária. Errado. 5:33. A única morte desejável e boa que encontramos na palavra de Deus é morrer na esperança cristã. Certo. Vamos agora à revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta, o marque, aqui seria o marque C para certo e para errado, né? Com X é a 5:43, 5:44, tá invertido aí. Vamos lá. Despojada de certas qualidades, a vida humana perde a santidade que lhe vem do Criador. Errado. 5:35. A fim de constatar seguramente o óbvio, há de se verificar não apenas a morte cortical, mas se o encéfalo cessou de executar suas funções. Certo. O médico que teme a Deus sabe que tanto é sagrada a vida do paciente em coma irreversível, como a do enfermo incurável, cuja única esperança é o transplante de um órgão. Certo. Como ainda não foi criado um protocolo capaz de constatar o momento exato de separação entre os componentes material e espiritual do ser humano, não há razão em se ocupar tanto de um enfermo terminal crônico. Errado. 5:38. O enfermo cuja terminalidade foi prognosticada não pode ser informado de suas condições para que não sofra. Errado. 5:39. Paciente, dependente de Deus, seu sofrimento, Jó escolheu a eupatia. Certo. Eupatia é a resignação diante do sofrimento. Certo. 5:41. O ladrão que na cruz encontrou a salvação em Cristo, na fase terminal de sua existência, mostra que a capelania hospitalar é imprescindível. Certo. 5:42. A única morte desejável e boa que encontramos na palavra de Deus é o morrer na esperança cristã. Certo. E agora, marca um X a alternativa correta. São direitos do enfermo terminal, todas: informações real, assistência espiritual, tratamento médico adequado e morte natural. Todas. E 5:44, abreviar artificialmente a vida do enfermo. Todas novamente. Desagrada a Deus, empobrece espiritual, moral e emocionalmente seus familiares e é um assassinato planejado. Todas. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 5 de ética cristã.
O aluno agora do curso deve tirar 5, 10, 15 minutos de intervalo e volte para a lição 6 de ética cristã. E nós faremos a lição 6 e aí faremos a revisão do teste 3, que engloba a lição 5 e 6, essa semana sobre ética cristã. Que Deus te abençoe. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco. Você pode assistir as aulas pelo canal do YouTube. Nós daremos acesso à plataforma para que você estude a plataforma digital, os livros, tem acesso. E daremos acesso ao WhatsApp do aluno, onde você pode fazer as provas para adquirir a sua avaliação. Não importa em qual parte do mundo você está, se nos Estados Unidos, Costa Leste, Oeste, Japão, está na Europa ou no Brasil, querendo estudar conosco, assista às aulas pelo YouTube, tenha acesso à plataforma, daremos acesso ao WhatsApp do aluno para você fazer as suas provas, para obter a sua avaliação e assim obter o seu certificado de conclusão do curso da ETAD. Caso você não tenha interesse no certificado e só assistiu essa aula para ganhar informação, parabéns, continue. As aulas são grátis, estão no canal do YouTube. Basta entrar no nosso canal, assista quantas aulas você quiser, tá ali. É só entrar, clique na foto redonda, depois clique no playlist, vai aparecer as pastas, você vai ver aulas da Escola Dominical, aulas do curso da ETAD. Se quiser um comentário toda a Bíblia, é só descer na primeira pasta lá embaixo, de Mateus até o Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você nas primeiras 70 pastas. Temos a Bíblia lida também para você, caso queira apenas ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Temos centenas de pastas, são 235 pastas, que é como alguém me disse, é uma biblioteca. Ao entrar e clicar no playlist, você visita o que você quiser. Então, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Ao aluno, daqui 10, 15 minutos, estamos de volta para a lição de número 6. Deus abençoe. Amém.